Quem dera minha mãe removesse a fralda que foi parar sob minha cama. Ela deixou cair ali semana passada. Embora agora esteja quase seca, ainda sinto o cheiro da urina. Desde que meu sentido de olfato retornou, os odores que mais me repugnam são os meus próprios. Quando chega o crepúsculo, sinto o cheiro do óleo de máquina de costura de minha mãe no quarto ao lado. Às vezes sinto o cheiro de ervas medicinais de minhas pílulas e o aroma do sabão em pó nas roupas úmidas colocadas sob o radiador. Ouço o tilintar dos sinos das bicicletas e os arrulhos dos pombos que se preparam para voltar a seus ninhos. E anseio por ouvir o ruído metálico dos sapatos de Tian Yi. Entre estes sons, subi na escadaria. Eu estava com Tian Yi quando ela foi à loja do sapateiro na avenida do lado de fora do campus para adicionar aquelas chapas de metal às solas. Abro meus ouvidos e narinas e, como um tubarão que traga goles de água do mar na esperança de agarrar um peixe pequeno, deixo que todos os ruídos me penetrem. Ouço minha mãe mencionando para alguém que Tian Yi me fez 2 visitas. Contudo, provavelmente estive inconsciente em ambas as ocasiões, porque não tenho lembranças delas. Desde que entrei neste estado vegetativo, consegui revisitar certos cheiros e sons do meu passado. São detalhes significantes que as pessoas geralmente armazenam no fundo da mente e nunca têm chance de experimentar outra vez. Gente, mais um resenha de livros aqui pro canal, falar sobre esse livrão aqui, Pequim em Coma. Eu sou Diego Miranda e tô muito feliz em ter vocês por aqui. Não esqueça esse like literário aí. E faça aquelas coisinhas que vocês já sabem que são próprias de canais no YouTube. E como de praxe aqui, claro, vai aparecer no final desse vídeo a playlist Resenha de Livros, dê uma maratonada nessa playlist para ajudar o canal a se aproximar da monetização. Enfim, divulgue o canal para os seus contatos aí para chegar logo a 6.000 inscrições. Como de praxe aqui, nesse tipo de vídeo, antes de falar sobre esse belo livro, Pequim Coma, esse romance com fundo histórico muito massa da China atual, comentar sobre o autor, né? Ma Jian, me perdoe aí meu chinês, na pronúncia do nome do autor. Ele nasceu em Qingdao, em 1953, e é um cara que, antes de ser escritor, exerceu diversas atividades, né? Foi relojoeiro, já trabalhou com propaganda e muitas outras atividades aí de sobrevivência. Até que com 30 anos ele decide rumar ao longo da China em viagens e conhecer o seu país, né? Escreve um livro para contar, né, um pouco das experiências que ele teve nessas viagens. Esse livro é publicado em 2001, chamado Red Dust. Além do Pequim em Coma, que é publicado em 2009, ele publicou também um livro de contos sobre o Tibete, um livro que foi proibido na China e ele teve que se exilar desse país. Publicou também A Cozinha da Revolução, enfim. E é um cara que, no auge das manifestações de massa, em 1989, na China, participou diretamente ali das manifestações. Ele que estava em visita na China no período, e essa obra é muito resultado dessas experiências e algumas significações que ele teve nesse período. Agora, sobre o livro Pequim em Coma, é um livro que foi publicado em 2009, como eu falei para vocês. Livraço, um calhamaço aqui, confesso que ainda estou na metade da leitura dele, são quase 700 páginas, nada maçante, escrita muito fluida e envolvente desse autor. A gente fica com vontade de conhecer a história até o final, a história do Dai Wei. Para mim, esse livro aqui, chamado Pequim em Coma, são 2 retratos numa história só. Um retrato, e aí tá como pano de fundo e atravessa toda a história, é explicitado os acontecimentos aqui de Pequim em Coma, é o retrato da China atual. Uma China de 1989, uma China dos anos 80, na virada dos anos 80 para 90, a virada do milênio também, do século 20 para o 21, em que havia um contexto de ascensão de manifestações de massa, especialmente o movimento estudantil, que parecia estar com bastante força naquele período. Então essa China é apresentada aqui, uma China de certa forma contemporânea, porque, parênteses, né, as manifestações que estão acontecendo agora em 2022 na China são comparáveis, né, às que aconteceram em 1989. E o protagonista dessa história, da Wei, é uma das lideranças do movimento estudantil ali em 1989, e essa China, esse retrato da China atual, tem reverberações, como é colocado em alguns personagens aqui, dos filhos da Revolução Cultural de 1949, né? Todas as contradições, os limites desse processo político que aconteceu e os descendentes desses processos todos, né? As consequências de prisões, de mortes e tantas outras questões foram colocadas aqui na história em alguns personagens que estão em volta, né, dos protagonistas da história. Esse é um retrato. No alto desses quase 5 minutos, eu lembro, não esqueça de deixar seu like literário,
Deixa aí nos seus comentários se vocês já leram Pequim Coma, já tem alguma literatura chinesa que vocês têm visitado ou que vocês preferem, enfim, até para eu poder comentar. Um outro retrato que se confunde com o retrato da China atual é a própria percepção do protagonista, Dai Wei, né? Porque a história é contada por um personagem que está em coma. Dai Wei, lá na eclosão, né, do que ficou conhecido como Massacre da Praça da Paz Celestial, participando daquela manifestação nesse importante lugar histórico da China, recebe um projétil bem no meio da testa e ele fica em coma desde então. E a história é contada por esse personagem que está em coma, né, acamado, e vai misturando memórias, cheiros e sensações dos anos anteriores ao acontecido trágico dele e aquilo que ele está vivenciando. Eu li o fragmento atual, né, ele sentindo um cheiro, um ruído e tal. Confesso que não sei se ele vai acordar do coma, vou descobrir, falo para vocês. Se quem já leu o livro, deixa aí nos comentários, ou não, né, para não dar spoiler, para quem ficou interessado na história. E esse retrato pessoal do Dai Wei vai sendo casado aqui com a história e o contexto político da China contemporânea. E de certa forma tem traços autobiográficos aqui, porque o Magian também viajou pela China e um dos desejos do Dai Wei era exatamente viajar e conhecer as paisagens, as montanhas chinesas, que foi interrompido pelo o processo do coma, né? E a gente vê como os sonhos, né, as memórias, os amores da juventude, da universidade aqui do protagonista são colocados e você vai se envolvendo e entrando cada vez na história e querendo saber qual é o desenlace. Que eu não sei ainda, mas que eu sei aqui. Já foi mais um vídeo aí pro canal, mais uma resenha. E faça aquelas coisinhas, se inscreva, ativa as notificações de sininho, escolhendo a primeira opção de todas. Divulgue o canal, rumo a 6.000 inscrições. Valeu!